Oi pessoal, nós estamos aqui hoje na mobilização Atos de Justiça da comunidade Cristã Zelo. Hoje é o dia 14 de outubro, né? Tô pensando errado? Não, tá certo. Estamos aqui no espaço da nossa igreja. Meu nome é Melina, eu sou psicóloga. Essa é a Thaís, eu sou psicóloga também. Somos membros aqui da comunidade. E dentro da nossa profissão nós decidimos servir as pessoas, servir a igreja, servir quem vier ao nosso alcance para servir. Então hoje a gente queria estar conversando um pouquinho aqui sobre depressão, ansiedade e suicídio. Temas que todo mundo está querendo falar hoje em dia, né, Thaís? Então temas que estão bastante em alta. E por estarem muito em alta, a gente percebe como profissionais que acabam aparecendo alguns mitos, algumas ideias que vêm, às vezes pela internet, pelas redes sociais, ou até pelo senso comum mesmo. E hoje a gente vai começar a nossa conversa desvendando mitos e verdades sobre ansiedade, depressão e suicídio. Vamos lá, primeira coisa, tenho certeza que vocês já ouviram ou pelo menos pensaram isso. Pessoa com depressão está sempre triste, cabisbaixa, moral baixa, energia baixa. O que você acha, Thaís? Isso é um mito ou uma verdade? Então, isso é um mito, né? Porque a gente estava até conversando esses dias e falando, né, que estar muito apático, né, estar muito debilitado para fazer alguma coisa, às vezes é a manifestação mais agravada da doença, né? Às vezes as pessoas elas não chegam a esse estágio, a doença às vezes se manifesta em níveis e às vezes esses níveis eles podem ser leves e moderados, ou às vezes a pessoa também pode ter características atípicas, né, da depressão, que seria ter um humor um pouco mais deprimido, mas reagir muito bem a estímulos externos, a uma graça de alguém, a um filme engraçado, né, alguma coisa que alguém te apresente, enfim, ou às vezes um convite para sair, às vezes a pessoa ela reage bem a esses estímulos, mas o humor dela se mantém deprimido e é importante a gente observar essas características às vezes mais sutis e mais leves. Se toda pessoa deprimida ficasse sempre cabisbaixa, nossa profissão seria mais fácil, né? Sim. Seria muito fácil de identificar. Seria mais fácil E mesmo. nem toda pessoa que não gosta de sair de casa está deprimida. Às vezes a pessoa só não gosta de sair de casa. Sim, às vezes é uma pessoa introspectiva, né? Exatamente. Sim. Mas então isso é Isso é um mito. um mito. Isso Vamos é um pro mito. próximo. Isso, e aí o próximo mito ou verdade, né, é assim, quem quer se matar não fala, só se mata, só faz. O que você acha disso? Gente, isso é um mito tão perigoso, porque tantas pessoas que cometeram suicídio ou tentativa de suicídio deram avisos antes, deram sinais antes. Nem sempre é aquele sinal tão claro, um aviso tão claro como quero me matar, quero tirar a minha vida. Estou pensando em me matar. Estou pensando em me matar. Às vezes até é isso mesmo. E as pessoas, inclusive, descredibilizam por conta desse mito. Ah, não vai se matar nada. Muita gente acha que está querendo chamar atenção. Está querendo chamar atenção. Mas até isso, né? Se a pessoa sente necessidade de falar que quer tirar a vida para chamar atenção, isso também é um ponto preocupante. Mas tem pessoas que avisam sim, e às vezes são frases que a gente não percebe. Algumas frases tipo, ai, vontade de sumir. Tô cansada dessa vida. Eu não aguento mais isso, vontade de sair correndo, vontade Parece que de... esse sofrimento não vai passar. Exatamente, Não são frases que aguento se mais. para pensar, a gente já ouviu. Com certeza. A gente lembra de alguma pessoa que já falou isso. E às vezes a gente até descredibilizou, né? E eu acho que assim, um ponto também muito importante é a gente levar em consideração que pensamentos de morte, muitas vezes, eles não são tão comuns quanto a gente imagina, né? Às vezes a gente passa por situações, o próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 1, ele fala, né? Ele vai falar aos coríntios e ele vai dizer, né, que eles passaram por uma situação tão complicada lá numa província da Ásia, que eles quase perderam a esperança na vida. Ele fala sobre isso. Então, perder a esperança na vida e às vezes passar, né, de forma muito rápida, assim, na nossa mente, sobre não querer mais estar vivo, é algo muito mais comum do que a gente imagina. E que a gente precisa também conseguir ouvir isso,
né, e tentar entender mesmo o que essa pessoa está querendo dizer com o que ela está falando. Né? E justamente por não ser algo tão raro assim de acontecer, nós precisamos ficar atentos aos sinais das pessoas que nos cercam, né? Vamos lá, próximo pensamento que pode ser mito ou verdade. Não é bom falar sobre depressão ou suicídio, porque isso pode gerar gatilhos. Então, é mais um mito, né? Como a gente estava falando aqui, é importante que a gente consiga verbalizar, né? A partir do momento em que a gente fala sobre a forma como a gente está se sentindo, né? A gente abre espaço para o outro ouvir e a gente também abre espaço para um tratamento eficaz sobre talvez, né, o que a gente esteja passando, o que a gente esteja vivenciando. A gente consegue ser talvez encaminhado, né, para um profissional especializado, para que ele possa também orientar como proceder, né, em relação ao que a gente está vivendo, né? Então é mais um mito. Tem até uma expressão que a Thaís falou quando a gente estava conversando, que é dar nome aos elefantes. Já ouviram essa frase? Vai, vou ter que falar do elefante na sala? Vai. Às vezes, quando a gente entra na casa de uma pessoa, se tiver um elefante no meio da sala, a gente tem que falar que existe esse elefante ali. Como não perceber, né? Que algo está diante dos nossos olhos, né? Exatamente. E não falar, não dizer que o elefante está ali, não vai fazer ele sumir. O medo de falar sobre algo dá muito mais poder a esse algo sobre nós. Quanto mais a gente mistifica, né, a depressão, o suicídio, mais as pessoas que têm essa doença, que lutam contra esses pensamentos, ficam vulneráveis, porque não têm informações. Tem pessoas que não conseguem falar sobre isso por medo de serem julgadas, porque acham que é um assunto pesado demais para ser falado. Ai, como as pessoas vão olhar para mim. E se a gente abre um espaço para o diálogo, vai melhorar. Sim, eu gosto de usar um termo que é não demonizar, né, também esses assuntos, né, porque às vezes a gente realmente demoniza, né, esse tipo de assunto, trata como se fosse algo demoníaco de fato, e a gente precisa entender que sim, né, é óbvio que pode haver algum tipo de componente espiritual ali no que a gente está lidando, mas de qualquer forma a gente precisa lidar, né, abertamente com o que está acontecendo. Vamos para o próximo pensamento? Sim, o próximo pensamento é: a pessoa ansiosa, ela é mais agitada, ela é mais inquieta ou ela é mais ativa, né? Isso é um mito ou uma verdade? Mais uma vez, se isso fosse uma verdade, nosso trabalho seria mais fácil. Gente, é importante pensar o seguinte: a ansiedade, ela pode sim afetar o nosso corpo, ela pode sim afetar o nosso comportamento, afeta, né? Na verdade, o nosso comportamento. Mas a ansiedade, ela é principalmente mental. Não é necessariamente porque uma pessoa tem uma personalidade mais introspectiva, mais tímida, mais quietinha, mais na dela, que ela não é ansiosa, ou que ela não corre o risco de desenvolver um transtorno de ansiedade. Na verdade, existem muitas pessoas que, pelo excesso de timidez, são muito ansiosas. Ou até ao contrário, por serem muito ansiosas, têm um excesso de timidez, que parece que é só a personalidade natural, mas existe uma ansiedade trabalhando ali. Então, assim, nem toda pessoa que é ansiosa é super agitada. Sim. Eu sou, mas nem todos são. Mas vamos para o nosso próximo pensamento. Thaís, estar ansioso é algo ruim? Então, é mais um mito, né? Porque a ansiedade, ela é uma emoção, né? E como eu sempre falo, as nossas emoções cumprem uma função, né? A maior parte delas trazem uma mensagem. E a ansiedade, ela é uma emoção que cumpre uma função, que traz a mensagem de que nós devemos ficar alertas ou vigilantes em relação a alguma determinada situação. Em muitos casos, isso é inclusive positivo. Se eu sei que eu tenho uma prova para fazer daqui a 2 meses, é o fato de estar ansioso que vai me fazer preparar, estudar para aquela prova, né? Vai me colocar numa disposição de ação em relação àquela situação. Então, a ansiedade, muitas vezes, ela é uma emoção positiva, que nos coloca preparados para viver determinadas situações. Às vezes a gente para pensar como seria não ter ansiedade nenhuma, nós seríamos seres muito despreparados para algumas situações da nossa vida.
A ansiedade, ela não necessariamente significa medo. O medo, ele é uma emoção em relação ao presente. Estou diante de um perigo presente, por isso sinto medo. E a ansiedade, ela é mais uma postura de vigilância em relação a um possível perigo. A ansiedade, ela é precedente ao medo, né? Digamos assim. Ela é uma postura de vigilância. E essa postura de vigilância, ela é, em muitos momentos, inclusive, nós podemos considerá-la até evolutiva. Nós nos preparamos para situações, nós estudamos diante de algumas situações para estarmos preparados quando chegar o momento de vulnerabilidade. Isso não necessariamente é algo ruim. Sim, se a gente tem algum evento, né, se a gente tem que preparar algo para daqui a tantos meses, é o fato da gente sentir ansiedade que faz com que a gente coloque as coisas em ordem para que elas aconteçam da forma que deveriam acontecer naquela data que a gente programou. Ou seja, é possível a ansiedade ser um impulso saudável. É possível ela se tornar um impulso não saudável também. Mas a ansiedade por si só não é algo ruim necessariamente. Temos aí um próximo pensamento? Sim, mais um mito ou verdade, né? Depressão tem cura, será que tem? Olha, se isso fosse verdade, eu não ia aguentar ser psicóloga, não. Isso é uma verdade, porque a depressão é uma doença e ela tem cura. Ela é absolutamente tratável. Existem recursos que nós temos hoje para lidar com a depressão. Várias correntes terapêuticas que lidam com a depressão de maneiras diferentes, mas também eficazes. Nós temos hoje, graças a Deus, um mar de conhecimento que não estava acessível algumas décadas atrás, mas que hoje, pelo avanço dos estudos em relação à neurologia, ou realmente apenas ao psiquismo, né, das pessoas, nós temos recursos terapêuticos que podem sim lidar com a depressão e é possível alcançar a cura dessa doença. Sim, a gente precisa lembrar que a gente está falando de um órgão que é muito delicado e complexo, né, que é o nosso cérebro. É óbvio que muitas vezes a depressão, como a gente falou anteriormente, ela vai se dar em níveis, né? Mas a grande questão é que a depressão clássica, né, ou a depressão unipolar, né, que a gente conhece, ela teoricamente ela é para ter um início, um meio e um fim. É para ela ter data de começo, talvez não por algo, né, ou por alguma circunstância que a gente tenha um conhecimento prévio ou exato, né? Acho que isso também é um outro mito, né? De que a gente só tem depressão quando acontece algo de muito ruim. Talvez não aconteça nada de muito específico e você comece a manifestar os sintomas da doença. Mas a princípio ela tem começo, meio e fim. Se a depressão não tiver essa característica de começo, meio e fim, a gente pode estar falando de algum outro transtorno psiquiátrico. Então vamos lá, nós temos ainda mais um pensamento. Thaís, ansiedade é coisa de adulto? Mais uma vez, né, Mel? Se ansiedade fosse coisa de adulto, a gente também não tava, né, cheio de crianças e adolescentes no processo terapêutico, né? Eu acho que hoje, inclusive, muito por conta, né, também das redes sociais, mas não só isso, né? Eu sempre falo que eu não gosto de minimizar os problemas da infância e da adolescência. São problemas diferentes da vida adulta, mas são problemas também. Eles também lidam com as questões deles, né? As crianças e os adolescentes, né? Eles lidam com as questões específicas da fase do desenvolvimento que eles estão vivendo, né? Da personalidade, da forma como eles interpretam as suas realidades. Então, isso também pode ser um fator causador de ansiedade em outras fases da vida, além, né, do período adulto. Com certeza. Infelizmente, nós temos visto muitas crianças e adolescentes sofrendo com uma ansiedade exacerbada, né? Ansiedade que cruza a linha do saudável. Mas lembrando, como a depressão, a ansiedade também tem tratamento. Sim, é possível lidar, aprender a lidar. Tem mais algum? Por último, né, temos aí um mito ou verdade, né? Todo mundo sente ansiedade. Será que isso é um... Isso é verdade, gente. Como nós falamos antes, nem sempre a ansiedade é ruim. Nós fomos programados para sentir ansiedade em algumas situações. É uma questão de estar vigilante em muitos momentos. Estar vivo, né? Estar vivo, exatamente. Vivo, né? Nós estamos vivos em um mundo que nem sempre é fácil de se viver. Então, a ansiedade muitas vezes é necessária para nós nos mantermos vivos nesse mundo.
para estarmos preparados para algumas situações. Existem invenções que não aconteceriam se não fosse a ansiedade, né? Sim, e uma coisa muito interessante, né, é o relato dos artistas, principalmente os artistas de teatro, né, que às vezes eles têm, eu já ouvi uma vez uma entrevista da Fernanda Montenegro falando que ela nunca deixou de ter aquele frio na barriga quando entra no palco, né? Então, às vezes as pessoas pensam, será que uma hora essa ansiedade vai passar? Será que uma hora eu vou deixar de sentir ansiedade para falar em público? Será que uma hora eu vou deixar de sentir ansiedade para fazer alguma coisa que eu preciso fazer? E às vezes não. Às vezes a ansiedade vai permanecer ali ao longo da sua vida, mas você vai aprendendo a fazer e a lidar com o que tem que fazer e lidar, apesar da ansiedade. Sim. Às vezes a gente estar ansioso significa que aquilo é muito importante para nós. Sim. Às vezes ter ansiedade em relação a algo nos desperta para o quanto aquilo é importante para nós. Isso pode cruzar a linha do saudável? Pode. Mas também pode ser algo completamente normal, natural, saudável e todos sentem ansiedade. Mas, falando sobre depressão e ansiedade, a gente já falou muito, né? Falamos sobre depressão, sobre o suicídio, sobre a ansiedade. Mas, Thaís, o que é depressão? Tá. Vamos lá, né? A gente começou falando um pouco sobre isso, né? A depressão, ela é uma doença, né, psiquiátrica. O que significa isso, né? Uma doença que inicialmente começa no nosso cérebro e afeta, ativa ou desativa, né, algumas áreas muito importantes nesse órgão, né? E aí, assim, quando a gente pensa no portador de uma doença psiquiátrica, normalmente a nossa mente, né, ela imagina alguém muito diferente de nós, né? Muitas vezes, ao pensar no portador de uma doença psiquiátrica, a gente acaba se afastando um pouco desse lugar, né? Isso não é para mim, isso jamais aconteceria comigo, porque uma pessoa que passa por isso, ela é assim, ou ela é assado, ela é instável, ela é alguém que vive em crise, ela é alguém que a gente não pode contar muito, porque talvez não cumpra com todos os seus compromissos, né? Enfim, a gente cria um estereótipo na nossa mente, né? Mas quando a gente pensa especificamente sobre a depressão, a gente pensa em alguém muito debilitado, apático, triste, desmotivado ou sem vigor. Porém, como já foi falado antes, né, todo transtorno ele se manifesta em níveis, né? Assim como toda doença na medicina, ela não vai se manifestar, né, da mesma forma em cada pessoa, ela vai se manifestar de formas diferentes, até porque isso também está muito atrelado à saúde integral dessa pessoa, né, ao que ela já pratica, enfim, que contribui para o seu bem-estar, para a sua saúde física, ou para os traços de personalidade mesmo daquela pessoa, né? E aí, às vezes, assim, a forma mais grave ou mais estereotipada da doença não é sempre a forma mais comum da doença se manifestar. Às vezes ela vai se manifestar de uma forma mais leve, mais sutil. E aí às vezes ela está manifesta em nós e a gente não está percebendo. Exatamente. Né? Você já ouviu a frase? Eu já ouvi muito isso, essa frase me irrita. Confesso pra vocês que essa frase me irrita. Não vou no psiquiatra porque eu não sou maluco. Sim. Então você só vai no psiquiatra quem tem um nível de doença mental que já está naquele estereótipo super... Mas já dizia o filósofo, né? De médico louco, todo mundo tem um pouco. Assim. Né? Então a gente tem que ficar atento, porque realmente, assim, né, a gente pode lidar, isso não significa necessariamente, né, que a gente está passando por um transtorno, mas a gente pode lidar de forma desequilibrada com várias situações da nossa vida, assim, né. Então, assim, o perigo, né, da gente imaginar alguém muito distante de nós é justamente a gente acabar não tendo olhos atentos para manifestações de sintomas sutis que podem estar acontecendo perto de nós, né? Tanto às vezes em nós mesmos, quanto em pessoas próximas, né? Que a gente convive e que talvez a gente esteja percebendo, né? Quantas vezes a gente não convive com alguém que a gente considera ranzinza, né? Ou excessivamente pessimista. Nossa, fulano é tão chato, fulano reclama de tudo, fulano
acha que tudo vai dar errado, né? E não é que fulano não possa ser chato, ou ranzinza, ou pessimista. Às vezes fulano é. Mas fulano também está deprimido. Fulano também pode estar, né, deprimido, assim, ele pode estar passando por um período depressivo, né? Isso pode fazer parte dos sintomas, né, das características de algum transtorno, da doença, da própria depressão. E aí é por isso que eu acho interessante a gente citar quais seriam, né, as características, então, de alguém que está passando por uma crise depressiva, para que a gente, de repente, consiga identificar isso em nós mesmos ou naqueles que estão perto de nós e que a gente se preocupa, né, com essas pessoas. E aí, assim, vou fazer uma listinha agora, né? Talvez ela seja um pouquinho mais longa, mas vou tentar falar o mais breve possível e a gente vai interagindo aqui, né? As características principais de quem está passando por uma depressão é o humor deprimido, né? A pessoa, ela se sente um pouco mais mal-humorada mesmo, um pouco mais impaciente, né? Ela não acha muita graça das coisas, né? Você tenta fazer uma piada, você tenta fazer uma graça, você tenta mostrar um vídeo engraçado e ela, né, pensa assim, que graça que tem nisso? No que as pessoas estão achando tanta graça assim? Né? Então a pessoa, ela tem uma redução, né, na capacidade de sentir prazer, ela se sente mais cansada, mais fadigada, né, mais fraca, mais indisposta, né, para fazer algumas coisas, às vezes com uma dificuldade de iniciativa, com uma dificuldade de tomar certas decisões, com uma tendência maior a procrastinar as coisas, empurrar as coisas com a barriga, né? Ela tem uma perda de agilidade mental, ela não consegue pensar com tanta rapidez, né? Ela demora, às vezes, um pouquinho mais para pensar. O conteúdo desse pensamento é muito pessimista, né? Normalmente acreditando sempre no pior cenário em relação às coisas, né? Acreditando que as coisas vão dar muito errado. A pessoa ela costuma ficar muito envolvida com o seu mundo interno. Então, não é que a pessoa está desligada ou está no mundo da lua, né? Mas é porque a pessoa ela fica ali conversando com ela mesma, né? Ah, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu preciso resolver tal coisa, né? Daqui a pouco eu vou e tiro a roupa da corda, né? Enfim, e a pessoa fica ali num diálogo interno com ela mesma e acaba, às vezes, parecendo que está um pouco mais desligada, né? A pessoa ela tem insônia, né? Ou talvez perca um pouco, tenha uma redução do sono, ou talvez durma mais do que o necessário, né? Precise de 10, 11 horas para se sentir 10, 11 horas de sono para se sentir restabelecido, né? A pessoa ela pode ter uma redução no apetite, ela pode ter uma diminuição da libido, né? Ela pode ter essa parte afetada, ela vai ter uma alteração nas percepções, né, das coisas, nas percepções mesmo dos sentidos. Então ela pode escutar o som mais alto, ela vai ficar um pouco mais irritada com isso, talvez num ambiente com muita gente, com muita movimentação, né? Não é que as pessoas incomodem, mas é o som, o movimento que as pessoas fazem, né? Os excessos. Então a comida também pode perder um pouco do sabor, né? A pessoa ela acaba tendo um senso da realidade um pouco distorcido, então ela acha que as coisas são mais feias do que realmente são, eu sou mais feia do que eu realmente sou, né? Problemas com autoimagem, o tempo demora muito a passar, o sofrimento é eterno, sentimentos de culpa e de ruína, e tem uma tendência a acordar mais desesperançoso, né, do que o normal. Ao contrário, né, de quando nós estamos bem, a gente acorda
a gente acorda relativamente bem para começar aquele dia e termina aquele dia muito cansado, porque deu conta das nossas atividades do dia a dia. A pessoa com uma tendência mais depressiva, ela vai acordar já muito desesperançosa, porque ela vem de uma sucessão de dias ruins e termina o dia melhor, porque ela pensa, ufa, acabou, dei conta desse dia. Então essas são as características, né? E a gente quis também trazer aqui para alertar, né? Você que de repente está aí do outro lado e está nos ouvindo, se você de repente consegue perceber isso em si mesmo ou tem algumas dessas características que te incomodem muito, que te gerem algum tipo de estranheza também, né? E que façam você pensar assim, poxa, isso está acontecendo comigo, mas eu não gosto dessa sensação, ou eu não gostaria que isso estivesse acontecendo comigo. Ou uma coisa muito comum também que acontece na depressão, que é uma falta de reconhecimento de si mesma. A pessoa começa a pensar, eu não era assim, tem alguma coisa acontecendo comigo, né? Eu não sentia essas coisas, ou eu não sentia as coisas dessa forma, né? E talvez isso já seja um pequeno alerta mesmo para você ficar mais atento de que realmente pode ter algo acontecendo com você que precise, que exija mais atenção. Ou então uma coisa que acontece também, você concorda comigo, Thaís, que muitas vezes um dos sintomas da depressão é a perda de prazer em coisas que antes davam prazer. Sim. Então essa coisa de não se reconhecer mais, às vezes os clientes falam pra gente, né? Nossa, eu gostava tanto de fazer isso e agora eu não estou sentindo prazer mais. Exato. Eu gostava tanto de ir à praia e agora eu penso em ir à praia e não tenho energia. Sim. Eu gostava tanto do meu trabalho e agora eu não tenho mais energia para fazer esse trabalho. É uma lente mais pessimista, sim, né, na vida. Sim. É porque, é como a gente falou, né, como se trata do cérebro e ele é um órgão complexo e delicado, né, áreas do cérebro acabam sendo desativadas, né, e a área do prazer, ela é uma área muito desativada no período da depressão, né. É por isso que até um dos recursos no tratamento, no processo de tratamento, muitas vezes é a ativação comportamental, né? A gente vai estimular a pessoa a fazer o que antes dava prazer e hoje já não dá mais, né? Ela vai iniciar fazendo sem querer fazer, mas com o tempo ela vai recuperando, é como se ela mandasse, né, uma mensagem para o cérebro, ei, eu gostava de fazer isso, né? Então... Mas então, falamos bastante sobre depressão, qual é a outra coisa mesmo que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre ansiedade. Ansiedade. Vamos lá, a ansiedade, lembrando que não é sempre ruim. Por quê? Vamos falar, vou fazer que nem a Thaís fez. Vou falar exatamente o que é a ansiedade. Como a gente já falou antes, a ansiedade é uma resposta natural nossa, que é muito parecida com o medo, mas se difere na seguinte proposta. O medo, ele é uma emoção referente ao presente. Tem um perigo presente, um perigo iminente presente. Se eu estou, por exemplo, num momento de assalto, é natural eu sentir medo. Eu não estou ansioso em relação ao assalto, eu estou sentindo medo do assalto que está acontecendo agora. Se eu estou subindo uma trilha e na trilha aparece uma cobra, eu sinto medo dessa cobra agora, ela está diante de mim. Isso é o medo. O que é a ansiedade? A ansiedade é eu estar na mesma trilha e vir uma pessoa que já está lá na frente, voltando e falando, ó, cuidado que tem uma cobra ali na frente. A cobra está diante de mim? Não está. Mas eu fico vigilante em relação à possibilidade dela aparecer, porque ela já foi vista. Isso é a ansiedade. É um estado de vigilância, de atenção em relação a um possível perigo, a uma possível ameaça. E aí, isso é saudável, Thaís? Isso é, isso, né? É saudável. Isso nos preserva. Exatamente. Se eu tô numa trilha, uma pessoa fala, tem uma cobra, eu continuo andando, não tem perigo, não. Eu quero ser picado por uma cobra? Não. Se a pessoa continua andando, não tem nada, não tem problema, não, eu ia ficar um pouco preocupada com essa pessoa, porque tá faltando ali uma ansiedade. E eu fico até imaginando, às vezes a gente pensa, né, eu queria não sentir medo, queria não sentir ansiedade nenhuma. Muitas vezes as pessoas que falam isso já passaram a linha do saudável em relação à ansiedade. Mas, gente, um mundo sem medo nenhum seria um mundo de poucos sobreviventes. Sim. Nós veríamos, por exemplo, seria um precipício e um mar. Exato. Um precipício e um mar. Quero dar um mergulho. O que me impede?
Nada. Não tenho medo. Sim. Vejo um leão na savana africana, quero ir lá dar um abraço no leão. O que me impede? Nada. Se eu não tiver medo, se eu não tiver ansiedade, eu vou viver a minha vida ali no limite do perigo, me encontrando com ele muitas vezes. Mas é claro que isso pode evoluir, muitas vezes até a partir de uma experiência traumática. Tô na trilha, encontrei a cobra, ela me picou. Uma experiência que foi traumática. A gente pode sim desenvolver um transtorno de ansiedade, que aí é uma coisa que já não é mais saudável para nós. E como que a gente sabe quando essa linha foi cruzada? Quando esse sentimento de ansiedade, ele passa a afetar, a interferir, não é nem só afetar, mas a interferir nos nossos desejos, nas nossas escolhas e na nossa funcionalidade. Por exemplo, eu gostaria muito de fazer uma trilha. Não consigo fazer mais desde que aquela cobra me picou. Sim. Tem Ou uma a cobra ansiedade. nem picou, né? Ou a cobra nem picou. Ou a cobra nem picou. É o medo da cobra Isso um aí. dia sequer Pode picar. ser que ela apareça novamente. Sim. Ou então, vamos colocar desejos mais comuns, né? Eu gostaria de conseguir falar em público, mas eu não consigo efetuar esse desejo, não consigo concretizar esse desejo, porque eu tenho muito medo, porque eu tenho muita ansiedade em relação a isso. Até a gente que está em contexto de igreja, com certeza você já deve ter encontrado alguém assim. Eu queria muito cantar, mas não consigo cantar, porque se eu pego no microfone já era. Minha alma foi com Deus e eu fiquei aqui para lidar. Sim. A ansiedade, isso é uma ansiedade não saudável, que isso interfere no nosso desejo. A gente não consegue seguir com as nossas escolhas por conta de uma ansiedade que nos domina. É a ansiedade que nos controla, não somos mais nós que estamos lidando com ela. Também quando interfere nas nossas escolhas, que tem muito a ver com a questão do desejo. Normalmente, se eu não sentisse tanta ansiedade, eu escolheria tal coisa. Eu teria preferência por tal coisa. Eu teria preferência por cantar. Eu escolheria cantar. Eu escolheria falar. Eu escolheria fazer a trilha. Eu escolheria fazer essa viagem. Eu escolheria tentar essa experiência nova. E eu escolho não fazer, não por conta da minha preferência natural, não por conta da minha personalidade natural, mas porque a ansiedade não me permite ter essa coragem, não me permite ter essa liberdade de escolha. A ansiedade está me amarrando numa não escolha que não é minha. Se fosse só eu, se fosse a minha personalidade natural, eu iria escolher fazer isso. Então, quando a ansiedade nos domina dessa maneira, isso já não é saudável mais. E sabe uma coisa, que você está falando isso, sabe uma coisa interessante? É que se isso nos prende durante muitos anos da nossa vida e impede mesmo que a gente possa realizar coisas que a gente desejava, que eram mesmo do nosso desejo genuíno, muitas vezes, né, quando a gente chega no final da vida ou em momentos cruciais, né, de avaliar a vida, a gente fica pensando muito, né, a gente se arrepende, né, a gente se sente culpado por coisas que a gente poderia ter feito, gostaria de ter feito e não conseguiu vivenciar, não conseguiu aproveitar por conta de estar vivendo debaixo de um possível transtorno ou de uma ansiedade patológica, né? Uma ansiedade mais adoecedora mesmo. E também quando as pessoas lidam com isso por muito tempo, às vezes a pessoa não consegue nem lembrar de como ela era antes do transtorno existir. Então, tem escolhas que ela faz na vida dela que ela atribui a personalidade dela. Sim, e não era a acaba personalidade associando, dela. É aquela coisa, naturalmente, sem ansiedade, ela escolheria diferente. Sim. E ela acha que aquilo é porque eu sou muito chato. Porque eu sou muito nervosa, porque eu sou assim mesmo. Eu sou muito difícil de aguentar. As pessoas carregam uma culpa por conta disso, quando na verdade precisavam de um tratamento a esse respeito. E quando afeta o desejo e afeta a escolha, indubitavelmente vai afetar a funcionalidade da pessoa. Funcionalidade é o quê? O modo de viver, o modo dela existir vai ser afetado. Ela só consegue voltar às suas escolhas, voltar aos seus pensamentos, voltar aos seus planejamentos para modos de viver que saciem a ansiedade, o que é extremamente cansativo, exaustivo
e até desnecessário, né, em relação à nossa vida. Tem pessoas que vivem assim no limite mesmo, tem até profissões que a ansiedade é muito elevada, mas às vezes as pessoas estão vivendo num nível de ansiedade que elas acabam, para compensar essa ansiedade, tem comportamentos compensadores que exaurem a pessoa fica exausta. Por exemplo, a questão da prova que você falou. Sim. É natural você sentir ansiedade diante de uma prova. Mas às vezes a pessoa fica tão extremamente ansiosa em relação à prova. O Enem é muito assim. Tem pessoas que surtam. Sim. Tem pessoas que acabam não aguentando essa pressão, o nível de ansiedade, e aí passam a não fazer mais nada da vida. Só estuda, só corre atrás disso para conseguir. Acabam tendo um tipo de procrastinação evitativa, né? Sim, no sentido também. de eu vou evitar passar por esse estresse, portanto eu vou procrastinar. Só que assim, uma hora a vida cobra, né? Assim, e aí a gente, às vezes a vida não cobra mesmo, mas a gente em algum momento vai se cobrar, né? De se sentir paralisado dessa forma. Essa conta chega, gente. Esse cansaço extremo, essa conta chega. E sabe qual é a impressão que eu tenho, Thaís? Que muitas vezes quando a pessoa vai para um nível de ansiedade, de, por exemplo, eu vou estudar muito por essa prova. Tem gente que vai para esse lado, estuda dia e noite, ela nunca estuda o suficiente. Ah, sim. A paz, a satisfação da ansiedade nunca chega. Sim. Ela pode estudar todas as noites, todos os dias, não fazer mais nada, não sair para passear, não ter lazer, não ter diversão, não ter nada, mas a ansiedade ainda vai existir. Sim. Porque não é simplesmente sobre estar preparado para algo. É uma questão que já passou o estar preparado. O estar preparado ficou lá atrás. A gente já passou desse ponto e ainda não conseguiu a paz, porque não se trata só de um sentimento natural, se tornou uma patologia. E vamos lá, gente, assim como a Thaís fez, vamos falar aqui alguns sintomas, vou bater bem rapidinho aqui, de ansiedade, para a gente ficar atento, para nós ficarmos atentos se nós encontramos esses sintomas em nós, ou numa pessoa que está próxima, que às vezes a gente acha que a pessoa só é muito chata e ela só está muito ansiosa. Lembrando que todos esses sintomas que eu falar, o diagnóstico de ansiedade só pode ser fechado hoje, né, segundo os nossos parâmetros, se a pessoa tiver sentido isso na maioria dos dias por pelo menos 6 meses. Por favor, não se diagnostiquem com ansiedade pelo Instagram, tá? Sim, combinado? Gente, por favor. E por que 6 meses? Porque às vezes é uma ansiedade só situacional mesmo, natural. A questão é se você continua nessa vigilância, nesse alerta, sendo que a situação de perigo já até passou. Vamos lá. O indivíduo considera difícil controlar a preocupação. Isso é extremamente cansativo. Quando você fica, não quero pensar nisso, não quero ficar preocupado com isso agora, não tem necessidade de me preocupar com isso, e não consegue não se preocupar. A ansiedade e a preocupação, elas estão associadas a alguns sintomas, vou falar para vocês. Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. Isso é natural em alguns momentos? É natural ficar com isso a maioria dos dias por 6 meses? Não muito. Fatigabilidade, que é ficar cansado com facilidade, estar sempre cansado, dorme e mesmo assim fica cansado. Dificuldade em se concentrar ou as sensações de branco na mente. Mais uma vez, gente, é natural ter isso em alguns momentos. Não estou falando que só porque teve isso está ansioso, mas é uma questão de um histórico, um quadro prolongado. Irritabilidade, tensão muscular, perturbação do sono. E também é muito importante pensar o seguinte, tem que ver se a ansiedade não está sendo causada por alguma substância que está sendo consumida. Pode ser um efeito colateral de algum remédio. Para algumas pessoas, o álcool, ele não relaxa, ele pode ter o efeito contrário, a pessoa se liga ainda mais, fica mais acesa. Excesso de energético, né? Excesso de energético, é verdade. Que consome para, né, se manter produtivo, e aí você vai ser produtivo e ansioso também. Sim. Né? E também tem um outro sintoma, que é quando a ansiedade, a preocupação, os sintomas, eles causam sintomas físicos na pessoa. Às vezes é uma enxaqueca, uma tensão muscular, sudorese. Enjoo até. Enjoo. Às vezes tem gente que confunde e acha que está com a pressão alta. Sim. Né? Pode estar Taquicardia. também, mas porque está com enjoo, né? Tá com embrulho no estômago. Né? Sim, e quando esses sintomas afetam a vida da pessoa de maneira que ela não pode mais viver normalmente.
eu preciso sempre ter um remedinho para enjoo. Sabe que eu... Ou sempre ter um remedinho para dor de cabeça o tempo E todo. eu já tive relatos, assim, né, de pessoas que eu acompanhei que falavam que tinham uma ansiedade social, né, assim, e aí, por exemplo, suavam muito para pegar um transporte público, e aí, por vergonha disso, ou por vergonha, né, de chegar muito suado no trabalho, começaram a parar de sair, parar de ir para o trabalho, e aí realmente, né, são as reações fisiológicas daquela emoção que estão gerando um prejuízo na sua vida da né? pessoa, né? Sim. Sabe um filme que mostra isso? Gente, você já deve ter visto, Thaís. Espero, pelo menos, que eu ame esse filme. Quem aí já viu o Diário da Princesa? Já viu o Diário da Princesa? Já vi. Você lembra que no início do filme, a Mia tinha que fazer um discurso pra turma? Eu lembro. E ela não conseguia fazer porque ela vomitava. E no filme mostrava que isso já tinha acontecido várias vezes. Você lembra? Que ela ia fazer o discurso, as pessoas ficavam na frente esperando ela vomitar. Tipo, sai da frente que tá vindo. Gente, isso é um quadro de ansiedade. A pessoa não consegue fazer um trabalho escolar. É uma coisa que ela deveria conseguir fazer naturalmente. Um nervosismo é normal? É normal, mas chegou num nível de trazer prejuízos à vida dela, né? Esse nível de ansiedade. Mas vamos lá, Thaís. A gente já falou de depressão, de ansiedade, falamos até de suicídio. Como você acha que a gente poderia fazer? Quais comportamentos a gente deveria ter para nos prevenirmos em relação a essas doenças? Sim. Como levar uma vida mais saudável, né? Só antes, né, de falar isso, eu queria salientar, assim, pontuar uma coisa muito importante, né? É que depressão e ansiedade, como a OMS hoje, né, ela nos reconhece, a Organização Mundial da Saúde, ela nos reconhece como seres biopsicossócio-espirituais. Né? Então, assim, a própria Organização Mundial da Saúde, ela entende que nós pertencemos a todas essas esferas, né? A esfera biológica, a esfera social, né? A esfera psicológica e a esfera espiritual também. Então, a gente sabe que essas doenças necessariamente vão esbarrar no nosso físico, na nossa alma e no nosso espírito. Mas que elas são doenças que essencialmente começam na nossa mente. Então a gente precisa, né, é importante a gente identificar esses sintomas, né, porque às vezes o tratamento adequado, né, um tratamento eficaz, ele vai englobar a psicoterapia, um acompanhamento médico. Sim. Então, e quanto talvez mais a gente demora a fazer isso, a entrar nesse processo multifatorial, né, assim, multidisciplinar, que envolvam várias áreas da nossa vida, talvez a coisa permaneça ali e cronifique, né? E o tratamento se torne ainda mais difícil. Então é muito importante a gente realmente não criar estereótipos, né, em cima desse tipo de doença, né, acreditando que talvez ela se trate, né, só de falta de fé, né, ou de ausência de relacionamento com Deus. Né? Pode ser que sim, talvez essas coisas, como a gente acabou de dizer, também estejam, né, no pacote, mas não se trata só disso. Então é muito importante que a gente também tenha esse olhar para o tratamento mais adequado e mais assertivo possível, né? E falando em tratamento, Thaís, se eu te perguntasse, por exemplo, como fazer para evitar ter um problema nos rins? O que você me responderia? Beba muita água. Sim, né? Que você também precisa procurar. Exato. Ou então, se eu te perguntasse como evitar obesidade, tem uma alimentação balanceada. Sim. Como evitar ter uma vida saudável? Não significa necessariamente que vai evitar 100%, mas qual o modelo de vida, o estilo de vida que a gente pode levar, quais comportamentos a gente pode ter que possam talvez evitar o desenvolvimento de um transtorno de ansiedade ou de uma depressão? Sim, muito importante isso, né? Como a gente acabou de dizer, englobam muitos fatores, né? Entre eles, assim, um cuidado em relação ao nosso sono. É muito importante, né, nos dias atuais,
a gente não prioriza muito isso, a gente dorme muito tarde, acorda muito cedo, e a gente esquece, né, que o essencial, o fundamental são 8 horas, né, pelo menos, diárias. Então, nem sempre a gente vai conseguir cumprir essa carga horária, mas o ideal é que a gente se esforce para isso, né? Então, cuidar do nosso sono, cuidar da nossa alimentação, praticar exercício físico, né? Ajuda muito, produz endorfina, serotonina. Pegar sol, gente, é tão conviver, né? Se relacionar é muito importante. Isso aqui que a gente está fazendo, né? Assim, conversando, trocando uma ideia, isso é algo essencial para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar. Estar em contato com a natureza, né? Contemplar, assim, a grandiosidade, né? Das coisas criadas, né? Entender, às vezes, o nosso... que às vezes os nossos problemas não são pequenos, são grandes, são relevantes, mas que nós fazemos parte de algo muito maior, né? Então, ter cuidado, né, hoje com essa questão das telas, né, do acesso às telas, das redes sociais, da forma como a gente consome esse conteúdo. E qual é a nossa intenção ao consumir, né? Às vezes as redes sociais estão ali e a nossa intenção é a comparação. Isso. Comparar a nossa vida com a do outro. Mais uma vez, assim, não demonizando, né? Sim, acho que é algo que tem a sua importância, a sua utilidade. Mas é isso, né? Ter olhos atentos mesmo, intencionalidade. Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo nesse lugar, né? Como eu me coloco? O que eu falo? O que eu consumo das outras pessoas? E até mesmo fazer uma triagem, né? Um filtro. Se algo que pode até ser bom, mas não está te fazendo bem, né? Evite. E se você percebe que não consegue evitar, talvez você esteja percebendo um problema na sua vida, né? Sim. Uma dependência, isso, vício, né? Uma necessidade de hiperestímulos, né? De ser muito estimulada o tempo todo. E aí, Thaís, digamos que a gente está levando essa vida saudável, ou até não tá, mas percebemos esses sintomas que nós falamos aqui, em nós mesmos. O que a gente faz? É muito importante, né, a partir disso, talvez a gente também conversar com pessoas próximas, né, conferir talvez com essas pessoas próximas se elas também percebem essas características em nós e a partir disso procurar um especialista, procurar um profissional, né, no caso um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, né, alguém que possa entender um pouco melhor desses sintomas. E confirmar eles ou talvez até descartar, né? Porque ouvindo, através do que ele vai ouvir, né, da tua história, né, a partir do que ele vai conhecer de você, ele também pode identificar que se trata de uma tristeza, talvez uma tristeza muito grande, uma tristeza prolongada, mas que talvez se trate de algo que não seja necessariamente uma depressão ou uma ansiedade. É relacionado a uma situação específica. Exato, né? Sim. Exato. E, gente, vamos pensar também, nós não estamos aqui para dar uma receita de bolo. Faça isso, isso e isso e pronto, não tem depressão e pronto, não tem ansiedade. Por quê? E por que é tão importante procurar um profissional, como a Thaís falou? Os seres humanos são singulares, são únicos. Então não adianta a gente falar para você fazer isso, que no seu caso vai dar certo. Cada pessoa que sente de uma maneira singular, sente de uma maneira única, também vai experimentar a doença da depressão ou transtorno de ansiedade de uma maneira única para si. Essa pessoa tem os gatilhos próprios, ela tem uma vida própria, ela tem situações próprias que estão afetando o emocional dela. Então não tem como a gente fazer uma receita de bolo e falar faça isso, isso, isso e pronto. Não é matemático. É importante ter um profissional acompanhando para o profissional conhecer a sua vida. Conhecer quais são os seus sintomas, quais são os seus sentimentos, as suas emoções, a que essas emoções estão relacionadas. É uma tristeza profunda? Está relacionada a quê? A tudo ou é a uma situação específica? Ou é uma ausência de sentimentos? Você se percebe muito anestesiado? Vamos falar sobre isso. Desde quando? A partir de quando que você começou a sentir isso? O que acontecia nessa época? Precisa de um profissional para estar lidando com a sua singularidade.
Não adianta a gente pegar aqui só o textinho e sintomas da depressão e tentar te colocar encerrado nesse diagnóstico e dar uma receita de bolo para você cumprir. Pode ser que entre receita de medicamento? Pode, mas precisa de um profissional para estar te acompanhando. Inclusive, tem muitas pessoas que pensam, e o que eu faço quando eu identifico esses sintomas em uma pessoa que eu amo, uma pessoa que convive comigo, ou algo assim? Como sinalizar, né? Como orientar da melhor forma possível. Sim, gente, eu acho que o primeiro passo, e é um passo muito importante, é nós entendermos qual que é a nossa intenção ao falar com essa pessoa. Por quê? Porque às vezes a nossa intenção ao falar com uma pessoa que nós percebemos alguns sintomas é simplesmente pôr fim a um sintoma que nos incomoda e não a de fato guiar essa pessoa a uma vida mais saudável. Tentar ajudá-la a alcançar uma vida mais saudável. Às vezes a gente só quer parar com a chatice do nosso amigo. Sim. Às vezes a gente só quer encerrar um sintoma que nos incomoda. E se nos fosse possível dar um remédio para essa pessoa, para ela só parar com os sintomas, mas continuar deprimida ou continuar ansiosa, a gente faria isso. Nós não estamos, na verdade, nos importando com a pessoa, mas sim com o nosso conforto, com o nosso bem-estar. Nós estamos cansados de conviver com isso. Se essa for a intenção, já é muito complicado abordar essa pessoa. Ou isso dá muito trabalho, né? Exatamente. Cuidar, né? Mas se esse for o nosso sentimento, se essa for a nossa intenção, já é muito complicado abordar essa pessoa. Porque a gente vai estar tentando abordar a pessoa como se aborda um brinquedo quebrado que a gente quer só consertar para atender a nossa demanda e pronto. Não aborde as pessoas na intenção de consertá-las. Não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Não chegue com uma receita de bolo. Cara, sabe uma coisa que me irritava muito quando eu estava ansiosa? Que alguém chegava e falava, mas calma. Dá vontade de vai fazer. Passar. Então dá vontade de responder, tá bom, vou apertar meu botãozinho da calma aqui agora. Não é assim, gente. Mas assim, aborde a pessoa com empatia, se disponha a ouvir, se disponha a ajudar. Às vezes, de forma prática. De forma prática. Às vezes você vai perceber que aquela pessoa precisa de uma ajuda prática. Por exemplo, uma mãe que está sem comida em casa para dar para os filhos. Ela vai ficar ansiosa. Sim. E às vezes a gente precisa se dispor a ajudar de uma maneira prática. E claro que também buscando um profissional, se for o caso, encaminhando para um profissional, que é o mais importante, né? Acho que uma coisa também bem importante é a gente lembrar que tanto na depressão quanto na ansiedade, características muito comuns é o sentimento de culpa. Então aquela pessoa, ela já está lidando com aquilo internamente, ela já está se culpando, se cobrando, e aí quando a gente chega, né, de uma forma verticalizada, né, de cima para baixo, assim, eu consigo te ajudar, sim, porque eu tenho algo que você não tem. Eu posso, você está incapaz nesse momento. Eu, né? Entendo o teu sentimento melhor do que você. Sim, é uma humildade, né, para reconhecer que não, a gente está lidando talvez com algo que a gente não entenda tão bem assim e que a gente vai precisar entender convivendo e se envolvendo de forma prática mesmo com essa pessoa. É dessa forma que a gente vai conseguir talvez ajudá-la da melhor maneira possível. E uma coisa que ajuda muito no processo de uma pessoa que está lidando com esse tipo de doença, de transtorno, é uma rede de apoio, né? Sim. Às vezes você se disponibilizar para ser essa rede de apoio para uma pessoa, sim, além dela se sentir acolhida, dela se sentir amada, você vai estar ativamente contribuindo para o processo terapêutico dela. E é engraçado que muitas vezes eu já ouvi também relatos de pessoas dizendo assim, as pessoas acham que eu sou orgulhosa, ou as pessoas acham que eu não quero ajuda, ou as pessoas não entendem a minha tendência a me isolar ou me afastar. Às vezes a pessoa não quer se sentir um peso. Sim. Às vezes a pessoa, ela justamente, né, ela tá percebendo que você não consegue lidar, porque veja bem, né, nós não estamos lidando com pessoas em situações favoráveis. Nós estamos lidando com pessoas em situações desfavoráveis. Uma situação de doença. Exatamente. E aí não é a mesma coisa, né, do que realmente você lidar com uma pessoa em situação favorável, que você acha que é uma birra ou que você acha que é um
um orgulho da pessoa, né? Não, ela está lidando mesmo com algo que já é muito difícil para ela mesma. E, gente, para encerrar, nós não poderíamos deixar de falar uma coisa, né? Nós duas, nós temos uma fé, uma fé posicionada. E o Deus que nós cremos, o Deus que nós nos relacionamos, Ele é um Deus experimentado em todas as emoções. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que escolheu se tornar humano e experimentar as provações que nós passamos, experimentar as privações que nós passamos. Sim. Nós cremos em um Deus 100% Deus, 100% homem. Sim, e que sentiu tanta ansiedade que suou sangue. Sim. Que sentiu pesar, sentiu tristeza, sentiu raiva. Sentiu raiva dos comerciantes no templo. Sim. Sentiu alegria extrema também. Sim. Nós cremos em um Deus que criou as emoções, que é versado em todas as emoções, e principalmente nós cremos em um Deus que não tem medo das nossas emoções. Então nós não poderíamos encerrar sem falar sobre como a nossa fé, ela abraça as emoções, ela não reprime. Nós cremos que foi Deus que nos criou. Sim. E Ele nos criou capazes de experimentar essas emoções, então todas elas têm um lugar para existir. A vida cristã, ela não se resume a ininterruptos momentos de alegria, né? Sim. Ela às vezes é uma combinação de alegria e tristeza, contentamento, inquietação, consolo e sofrimento, né? Mas em Cristo nós somos convidados a sentirmos uns com os outros a dor piedosa, a raiva justa ou o desânimo santo, né? Que é quando a gente entende também as nossas vulnerabilidades, né? Entende que a gente precisa se entregar e que a gente precisa uns dos outros. Isso aí. E nós, como psicólogas, nós decidimos atender ao versículo que fala, né? Que nos chama a se alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. Nós escolhemos a empatia como profissão. Sim. Então, as portas da nossa igreja estão abertas para quem quiser chegar. Para quem quiser um atendimento, nós não atendemos aqui na igreja, sim, mas nosso contato pode ficar disponível com certeza. E se você está precisando de ajuda, se você identifica sintomas ou se você está em algum outro tipo de vulnerabilidade e deseja uma ajuda, especialmente se você deseja conhecer a Cristo, o Deus das nossas emoções, o Deus em quem nós cremos, você será extremamente bem-vindo aqui na comunidade Cristã Zelo. Sim. Então é isso, pessoal. Quer falar mais alguma coisa, Thaís? Não, só agradecer mesmo, né, a atenção de vocês do outro lado aí da telinha, né? E é isso, né? Dizer que estamos aqui dispostas e disponíveis nessa jornada da vida que não é fácil, mas que nós cremos, né, numa esperança que não decepciona, né? É isso que nos fortalece a seguirmos juntos na jornada. É isso aí, gente. Obrigada, viu?